Olá, meus amigos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 12 de janeiro, uma quarta-feira que volta a ter vários jogos grandes, né? O retorno daqui a pouco, se eu não me engano, daqui a 2 dias já tem o retorno da Bundesliga 2, já tem outros campeonatos voltando, mas esse é aquele dia, talvez o primeiro dia do ano, com jogos assim muito grandes. Nós temos uma Supercopa da Itália com Inter e Juventus, né? A Juventus campeã da Copa da Itália e a Inter campeã do Campeonato Italiano. Nós temos uma semifinal de Supercopa da Espanha entre Barcelona e Real Madrid, um é o clássico, né? Hoje em dia com outros protagonistas, diferente da era Cristiano Ronaldo e Messi no Real Madrid e no Barcelona, respectivamente. E temos também o jogo da Copa Itália, né? Falando da Juventus campeã da Copa Itália do ano da temporada passada, nós temos já as oitavas de final da Copa Itália, um jogo entre Atalanta e Venezia. E além disso, pela Taça de Portugal, temos um Porto pegando um Vizela. Eu vou falar sobre todos esses jogos com vocês. E antes da gente começar, vou lembrar você de se inscrever nesse canal, tá? Esse é um canal sobre trade esportivo, não é um canal de palpites. Eu não vou conseguir te ajudar aqui com bilhetes prontos, entradas, dicas de entrada, que eu sei que muita gente gosta, mas eu vou tentar te passar aqui o maior fundamento possível de conhecimento que eu tenho sobre as equipes para você trabalhar da melhor maneira possível. Eu trabalho ao vivo, eu trabalho no live, eu trabalho em cima do que eu estou assistindo no jogo, mas se você é uma pessoa que não tem tempo, se você faz entradas pantas, se você está fazendo alguma coisa mais recreativa, pelo menos você vai ter alguma informação sobre as equipes para balizar e embasar as suas entradas, beleza? Lembrando também aqui embaixo, vou deixar na descrição do vídeo, aquele cupom de desconto para leitura, ainda tem algumas vagas disponíveis de R$ 30 para você aproveitar um mês lá no Leitura, que é uma assinatura de 50, estou te dando R$ 30 de desconto. Temos também super cotações da Betfair, que a Betfair pediu para avisar. Além da super cotação da Betfair, nesse clássico do Barcelona com o Real Madrid, nós temos uma entrada de R$ 10 gratuitos para todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas recebem, tá? Eu recebi dessa vez. Às vezes eu não recebo, às vezes eu recebo, vai muito do que a Betfair adota de política em cima da sua conta, né? Muitas vezes eu passei sem receber, mas em alguns dias eu tenho recebido. Então aproveita, se você não tem conta na Betfair, abre uma conta na Betfair e aproveita esses R$ 10 para usar lá no Barcelona com o Real Madrid. E se você já tem conta na Betfair, também aproveita e clica no link aqui embaixo e solicita o seu bônus. Essas entradas gratuitas de R$ 10 que a Betfair está oferecendo ultimamente precisa ser feito no Sportbooks, que é a casa de apostas da Betfair. Quase todas as promoções são do Sportbooks, né? Exchange não dá promoção, né? As promoções são quase sempre feitas pelas casas de apostas. E você precisa fazer naquela opção criar aposta, ou seja, você precisa adicionar pelo menos 2 opções ali. Eu já tenho ideia do que eu vou fazer colocando alguma coisa relacionada com o Vini Júnior, que está numa fase, e o Benzema, que estão numa fase excelente, tá? Além dessa promoção da Betfair de R$ 10 por dia, nesse próprio jogo do El Clássico, a gente tem uma super cotação para que ambas as equipes marcam de 18. Se você acha que é uma boa oportunidade, essa odd deve estar aí por volta de o quê? 1,60, né? Se você quer aproveitar essa odd de 18, você pode abrir a sua conta na Betfair usando esse link também. Beleza? Tá tudo aí na descrição. Vamos começar então com o nosso planejamento do dia 12 de janeiro. Vou começar falando sobre Real Madrid e Barcelona. O jogo começa às 16 horas. O Barcelona está em fase de reconstrução. Eu tenho tentado assistir o máximo de jogos possível do Barcelona para tentar não ter um preconceito, para tentar criar um conceito novo do Barça, porque o Xavi assumiu a posição de treinador e está tentando mudar um estilo todo, né? O que o Xavi tem? Conhecimento, muito provavelmente já tem na cabeça o que ele quer que a equipe produza, mas sinceramente o que eu acho que o Xavi não tem é elenco. O Barcelona está sofrendo com, obviamente, depois da saída do Messi e com essa crise financeira, com falta de jogadores para dar conta do que precisa. Tem um bom elenco o Barcelona? Vamos dar uma olhada aqui no elenco do Barcelona. Eu acredito que sim, né? O Gavi, o Busquets, o Gonzalez, o Dembélé, o De Jong, Depay, Lenglet, Piqué, Dani Alves e Jordi Alba, com um dos melhores goleiros do mundo, na minha opinião, o Ter Stegen. Tem um bom elenco? Tem um elenco ok? Tem, mas não é um elenco
com a minha humilde opinião, a nível de Barcelona. Para mim, o elenco do Real Madrid ele é melhor. Só que quando a gente fala de clássico, duelo clássico, a gente fala muito mais de coletivo, né? E mesmo o Real Madrid tendo um elenco melhor, talvez o Barcelona consiga fazer frente por conta do seu coletivo, mas para isso a equipe tem que estar muito encaixada com o estilo de jogo do Xavi. O estilo do jogo do Xavi é mais ou menos um tic-tac parecido com a era ali do Guardiola, tem algumas mudanças, mas com esses jogadores aí vai ser complicado, né? São jogadores mais velhos na parte de trás. O Jordi Alba, apesar de ser um cara que tem muita presença na área ofensiva e também defende muito, já está ficando mais velho. O Piqué já não tem mais toda aquela velocidade. E o Dani Alves, né, que hoje entrou no Barcelona, não pode jogar o Campeonato Espanhol por conta do regulamento, ele entrou mais tarde na equipe, mas vai ser ali um dos homens de referência nessa Supercopa. Você consegue ver, tirando talvez o Lenglet, que é uma parte defensiva um pouco mais lenta. E o que pesa? Você vai pegar um ataque do Real Madrid hoje em dia que é muito veloz. Talvez hoje Karim Benzema e Vinícius Júnior sejam a melhor dupla de ataque do mundo. Estou exagerando, talvez? Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas está entre as top 3? Provável, né? O Vini Júnior teve Covid recentemente, está voltando. O Benzema acabou de fazer o gol de número 300 com a camisa do Real Madrid. Na verdade, ele fez 301. E não sei se chega na marca do Cristiano Ronaldo. Precisaria ele talvez de mais umas 5, 6 temporadas. Mas mesmo assim, os dois juntos eles dão muita liga. E teve muita polêmica no início, né? Quando eles começaram ali. O Vinícius Júnior precisava melhorar muitos fundamentos, principalmente a finalização. O Benzema reclamou muito com o Mendy, pegou a câmera, pegou o áudio do Benzema reclamando, tinha um pouco de fundamento, mas talvez não deveria ter feito ali como público. Enfim, o fato é que o Vinícius Júnior melhorou muito esse fundamento de finalização, ainda tem muito a melhorar, é um moleque muito novo, mas para mim esse ataque rápido do Real Madrid, somado ao Asensio, que vira e mexe machucava muito, mas que com o retorno agora sem lesão faz muita diferença. Eu estou aqui considerando que o Asensio será titular, não tenho certeza se vai, tá? Pode ser que o Ancelotti mude de opinião, mas faz muita diferença ter o Asensio nesse time. É um cara que joga com uma classe absurda, tem uma finalização absurda, entra muito bem na área. E a gente tem aqui Kroos, Casemiro e Modric, que é aquela trinca que a gente já conhecia do Real Madrid na época daquelas 3 ligas dos campeões seguidas, ganha com o Zidane. O Militão acabou assumindo ali o papel de zagueiro no lugar talvez do Varane, não vou nem dizer do meu Deus, Sérgio Ramos, né? E o Alaba acabou vindo substituir os dois também. Quem está em ótima fase na parte defensiva do Real Madrid é o Courtois. Para mim, uma das maiores críticas que eu tinha com o Real do Ancelotti era com a liga que ele dava na parte defensiva. O Real Madrid ainda tomava muito gol e dava muita chance para os seus adversários. O Courtois está numa fase absurda. O Militão, apesar de ter falhado contra o Getafe, está bem, principalmente no ataque, um cara que sobe muito bem de cabeça. E o Alaba também tem jogado muito bem. O Mendy assumiu de vez a posição do Marcelo. O Marcelo, que é um cara que não voltava mais tanto pela esquerda. O Mendy, aquele lateral que talvez não suba tanto, mas o Vinícius Júnior já cumpre esse papel na parte ofensiva, né? E é muito mais preocupado ali talvez com a parte defensiva. O Carvajal, não tem o que falar também. O Carvajal, quando está fisicamente bem, é um cara muito bom, de muita explosão. Então, assim, de elenco, de coletivo, eu vejo o Real Madrid mais favorito para esse jogo, e o mercado ele concorda comigo, mas eu estou mais inclinado a trabalhar esse jogo para gols. Por quê? Eu tenho visto alguns jogos do Barcelona, como eu falei que eu tenho acompanhado, e o Barcelona se posiciona de uma maneira muito arriscada, de uma maneira... É compreensível o que o Xavi quer fazer, que é ter o domínio do campo, ou seja, sobe as linhas, tenta fazer uma compactação ofensiva para você conseguir gerar a bola mais rápido. É o que tem de fundamento o Xavi, mas você obviamente deixa um Lenglet, um Piqué muito exposto numa linha ofensiva
numa linha defensiva muito alta, muito próxima do meio campo. E aí você tem do outro lado Vini Júnior, Benzema, Asensio, jogadores que conseguem perfurar essas linhas com uma velocidade absurda, né? Então o Real Madrid nesse jogo, ele tem plena capacidade de propor o jogo, porque é um coletivo melhor, mas caso ele precise, se estiver à frente do placar ou quiser recuar um pouco as linhas, ele consegue com passes em profundidade para o Benzema e para o Vinícius Júnior uma vantagem absurda em cima dessa zaga do Barcelona. Por isso que eu estou mais inclinado para trabalhar esse jogo para gols do que pro match odds. Mas quando a gente fala de clássico, quando a gente fala de um jogo quase parelho, não tem como você descartar trabalhar alguma coisa inicialmente no mercado de probabilidades, porque pode ser que um time comece muito melhor que o outro, a gente pode ter uma variação muito forte de probabilidade, de odds, e isso pode ser aproveitado e às vezes até com uma tranquilidade grande, tá? Talvez esse jogo tenha a tendência de ter mais cara para gols depois do primeiro gol. Tá? Então, inicialmente, como de cartilha, né, eu venho para adicionar esse jogo aqui no mercado de um layer per equipe em campo, que nada mais é do que uma possível correção de preço, se a gente tiver, obviamente, um time começando muito melhor do que o outro. Aqui, mesmo com a cotação do Barcelona, entre aspas, um pouco mais alta, se o Real Madrid começar muito bem, essa odd do Barcelona vai subir e vice-versa. Se o Barça começar muito bem, a odd do Real Madrid vai corrigir. Eu não descarto trabalhar esse jogo também em gols, mas pode ser que o cenário de um Real Madrid na frente abra ainda mais esse jogo. Deixa eu dar uma olhada como é que está o histórico desse confronto. Óbvio que mudou muitos jogadores, né? Nas últimas vezes que se enfrentou, o Barcelona tomou gol nos últimos 4 jogos. O Real Madrid vem de 4 vitórias seguidas, tá? Não perde há 5 jogos, tomou gol em 3 e foi o primeiro a marcar nas últimas 4 de 5. Então, se você vem com o intuito de buscar um back real, o cenário de histórico agora é bom, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no confronto direto. A gente tem, eles se enfrentando na La Liga. O Real Madrid venceu por 2-1. Depois, de novo, o mesmo placar lá no Bernabéu, 2-1. Depois, no Camp Nou, o Real Madrid meteu 3-1, ou seja, já vem de 3 jogos com pelo menos 3 gols e ambas marcam. Então, se você está pensando em utilizar aquela supercotação da Betfair, também pode ser uma boa. Aqui um 0-0 só em 2019 e depois um 2-0 para o Real. Faz tempo que o Barcelona não vence o Real Madrid, desde março de 2019. Né? Então, você vê como mudou muito essa questão do elenco, tá? Então é o que eu tenho planejado para o jogo. Primeiro dar uma espiada no início, ver quem está começando melhor, quem vai propor o jogo, que vai tomar a iniciativa, se tem algum tipo de correção nas probabilidades ou não. Se eu tenho um gol cedo e se eu vejo que esse gol abriu um cenário diferente para trabalhar gols, aí sim eu já me direciono para o mercado de gols. Eu vou pular o jogo do West Ham com o Norwich. Afinal de contas, eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre esses dois times na Premier League, mas eu não descarto, e eu talvez aconselhe você a dar uma olhada com carinho nesse time do West Ham, que é um time que está em 5º lugar. Se você está em 5º lugar na Premier League, na frente do United e de Tottenham, provavelmente você é um time que não é fraco, né? O West Ham, o Norwich, como visitante, tem uma vitória apenas em 9 jogos e 3 gols marcados. Você marcou 3 gols e sofreu 23, cara, é no mínimo um noivado com rebaixamento. Não é casamento, mas é um belo noivado. Tá? E o West Ham dentro de casa tem 4 vitórias em 9 jogos, também não é assim excelente dentro de casa, mas marcou 18 gols, uma média de 2 gols por jogo e tomou 15. O que a gente pode esperar desse jogo? Com uma cotação de 1,30 para o West Ham. O mercado vai ter total confiança, total paciência com o time do West Ham. Então, se você vem com ideia de trabalhar lei West Ham, talvez seja uma posição muito mais arriscada do que você imagina, porque o mercado não vai mexer. Com o Norwich marcando apenas 3 gols fora de casa, se o West Ham manter a posse de bola, esse mercado vai subir a conta-gota. Então, talvez seja muito mais fácil você encontrar um padrão de back West Ham do que encontrar alguma coisa para trabalhar contra. Mas aí você tem que ter metodologia. 1,30 é odd para o seu método? Que tipo de situação do jogo faz você entrar no mercado ou não? Eu, para esse tipo de odd, preciso de um massacre. E olha, se desenha, pelo menos do que eu estou vendo aqui de estatística, obviamente que isso precisa ser confirmado em campo, que o West Ham é bem capaz de, sim, massacrar o time do Norte. Mas,
precisa ser confirmado na leitura. Eu, particularmente, como esse jogo aqui vai ser entre os jogos que eu quero assistir, eu prefiro deixar ele de fora, tá? Mas pode ser uma boa para você observar. Vou falar primeiro da Copa Itália, depois a gente fala da Supercopa da Itália, tá bom? A gente tem uma Atalanta contra o Venezia. A Atalanta é a vice-campeã da Copa Itália. A Juventus foi a campeã na temporada passada. A Atalanta faz tempo que está correndo atrás de um título, merece já pelas últimas 3, 4, 5 temporadas que vem fazendo levantar algum caneco, tá? E vai pegar o time do Venezia, que na minha humilde opinião está muito mais focado em permanecer na Série A do que em ir para frente na Copa Itália. É óbvio que se classificar seria excelente. Esse aqui é um jogo único, se eu não estou enganado, tá? Eu tenho quase certeza que é jogo único. Eu não consigo usar aqui a classificação da Série A italiana, porque não tem nada a ver. O que a gente tem que usar aqui, sempre que a gente for falar de Copas, é os 11 jogadores que vão entrar em campo. Eu acredito que o Gasperini não vai poupar muitos jogadores para esse jogo. Por quê? A Atalanta não disputou nenhum outro jogo da Copa Itália. Para quem não sabe, os times que ficam de primeiro a sétimo ou primeiro a oitavo colocado na Série A italiana não disputam as primeiras fases da Copa Itália. Eles já entram nas oitavas e a Atalanta é o caso da Atalanta. Se eu não me engano, o Venezia eliminou algum time conhecido, não sei se foi... Deixa eu dar uma olhada aqui se foi o Verona. Tem alguma coisa assim na minha cabeça. Ternana... foi o Ternana. O Venezia eliminou o Ternana por 3-1. Aí na Copa Itália aqui vem na Copa Itália, na Série A italiana, vem de derrota para o Milan por 3-0. Vem de derrota para Lazio, empatou com a Samp, ou seja, não vem bons jogos, tá? A Atalanta vem de 6-2 dentro da Série A italiana para cima da Udinese, tinha perdido na Roma dentro de casa por 4-1, tinha vencido o Verona, fora de casa continua invicto o time da Atalanta, tá? E não tem, como vocês estão vendo aqui, nenhuma participação na Copa Itália, antes porque a Atalanta entra já nas oitavas de final. 1,30 é ótimo para buscar back Atalanta? Se entrar com o time titular e com muita intensidade, sim. E é o que eu vou tentar buscar nesse jogo aqui. Atalanta contra o Venezia, tá? A mesma intensidade que eu comentei sobre o West Ham deve acontecer aqui. Tá? Para essa cotação da Atalanta corrigir, se você vem com essa ideia de trabalhar contra a Atalanta, você vai precisar de um Venezia muito afim de jogo, de uma Atalanta com elenco às vezes mais mexido, de uma Atalanta sem muita vontade. Isso pode acontecer, obviamente pode, né? Mas é muito provável que a Atalanta retenha a posse de bola e tenha facilidade. Então, talvez seja mais fácil você encontrar um padrão de back Atalanta do que um padrão de lei, tá? Por que eu não estou fazendo o West Ham e estou fazendo a Atalanta? Conhecimento da equipe. Eu tenho muito mais conhecimento em cima do elenco da Atalanta e o jeito que ela joga do que o West Ham. Fechou? Então é isso que eu venho buscar aqui, um possível back Atalanta, caso eu tenha um padrão de superioridade. Fechou? Inter e Juventus. Supercopa da Itália, jogo único. 1,70, mais ou menos 1,75, 1,80 odd da Inter. 4,50, 4,75 odd da Juventus. Primeira pergunta que eu te faço. Você acha que essa odd da Inter está certa? Eu, na minha humilde opinião, acho que sim. Por quê? Tivemos algumas baixas importantíssimas na Juventus. A primeira delas é a confirmação da lesão seríssima do Chiesa. E assim, o Chiesa é um cara que saiu da Fiorentina para brilhar. E eu, sinceramente, acho que todo jogador que se destaca na Série A italiana, ele não deveria ir para a Juventus, pelo menos não nesse momento, tá? A gente tem o caso do Locatelli, que na minha opinião poderia ter ido para um clube melhor. A gente tem o próprio caso do Chiesa. A gente tem o caso do Vlahovic, que está sendo sondado pela Juventus. Eu acho que não é um bom caminho o estilo de jogo, porque a Juventus às vezes acumula muitos jogadores na mesma função e não consegue dar liga. Não sei se é problema do treinador, se é um problema já da característica nos últimos anos da equipe, mas fato é que o Chiesa é um cara que faz muita diferença no 1 para 1 e ele acabou se machucando. A lesão do Chiesa é grave, ele vai perder quase toda ou se não toda a temporada. E outras baixas que a Juventus tem é na parte defensiva, né? A Juventus vai jogar com praticamente uma zaga quase inteira reserva, né? O Chiellini está voltando de lesão, o Bonucci está fora, o Quadrado está fora, o De Ligt está suspenso, o Danilo está fora, o Chiesa está fora. Ou seja, nós vamos ter aqui um lateral direito diferente,
o Alexandro se mantendo, o Chiellini voltando de lesão e o Rugani tendo que entrar no time, tá? Além disso, a gente não tem certeza com quem vai no ataque o Alegre, se vai com o Morata ou se vai com o Mouziquim. Eu, sinceramente, confio muito mais no Morata, apesar de algumas pessoas fazerem muitas piadas com o fato do Morata ficar muito impedido. Na minha opinião, não tem atacante melhor para a Juventus hoje no elenco, tá? O Mouziquim é um jogador ainda em evolução e, com toda a sinceridade do mundo, poderia ter evoluído ainda mais, tá? Mas tem a confiança do Alegre, que o lançou na época, né? E o Dybala, que a gente nunca sabe se vai permanecer em campo ou não, porque é um cara que se lesiona muito, tomara que não se lesione. Mas a gente consegue ver aqui que de qualidade de elenco, a Inter hoje ela é melhor, né? Talvez eu possa listar alguns jogadores específicos que eu pegaria que é da Juventus, por exemplo, o próprio Dybala, que é um jogador muito, muito bom. De resto, o Locatelli, né, que talvez não tenha sido um excelente negócio ter ido para a Juventus, mas olha só, a Inter tem o Lautaro Martinez e o Dzeko, que veio de graça da Roma. Cara, o Lautaro dispensa comentários, né? É um cara que carrega a Juventus nas costas, a Inter nas costas, principalmente quando a Inter tá vencendo o jogo. É um cara de contra-ataque muito forte. Çalhanoğlu veio do Milan, Dzeko veio da Roma, como eu falei, de graça. Perisic, que apesar da idade ainda dá muita conta do recado ali pela ponta esquerda. O Dumfries, que é o alemão, o holandês, que, porra, também entra muito bem na área. Nicolo Barella, preciso nem falar. Contenção de marcação, entra muito bem na área, marcação homem a homem, dita o ritmo da marcação da Inter, né? Brozovic, apesar do último jogo ter falhado no gol do Ciro Immobile, também joga muito bem. De Vrij, não precisa nem falar também, né? Agora, o Skriniar, talvez seja um dos caras mais perigosos na bola aérea que a gente tem na Série A italiana. Já que a gente está falando de Supercopa, a gente está falando de Série A italiana também, né? O último jogo foi um cara que fez um gol de cabeça e é muito bom nesse fundamento. A Inter é o time que mais marca de bola aérea na competição, tá? E a gente tem o Handanovic. Eu, sinceramente, não vejo assim o Handanovic de forma muito especial, mas é um cara que não compromete, né? Então, como elenco, eu vejo a Inter hoje melhor e eu concordo com essa cotação de 1,70. Mas a Juventus vem de algumas partidas que me surpreendeu. Inclusive a última partida contra a Roma, que me deu o lucro do ano, por enquanto, né? A maior alavancagem do ano, ou a primeira alavancagem do ano também, que foi uma virada excepcional de 3-1 para 4-3 contra a Roma. Ou seja, a Juventus vem de um jogo marcando 4 gols. Dizer que a Juventus, então, ela está numa fase que tem dificuldade para marcar gol seria leviano da minha parte, né? Então a Juventus vem melhorando. Vamos dar uma olhada nos últimos resultados, ó. A última derrota foi para a Atalanta em casa, depois venceu a Salernitana, o Genoa, são equipes de baixo bloco, precisa vencer mesmo. Aí aqui se classificou em em primeiro colocado na Champions, porque o Chelsea acabou conseguindo a proeza de empatar 3-3 com o Zenit. Aí nós tivemos o empate da Juventus contra o Venezia, aqui talvez um resultado ruim, tomou um gol no final. Bolonha venceu por 2-0, venceu o Cagliari, empatou com o Napoli e venceu a Roma. Com toda a sinceridade, fazendo aqui uma lupa e dando um zoom, perder para o Chelsea e perder para a Atalanta, adversários de topo, né? Empatar com o Napoli, não conseguiu vencer. E aí venceu a Roma, de virada, mas estava perdendo por 3-1. Empatar com o Venezia, venceu o Bolonha, o Cagliari, o Genoa, a Salernitana, são coisas obrigatórias. Então olhar para essa race da Juventus e dizer que a Juventus está voando seria um pouco leviano. Acho que a Juventus está em processo de melhora, tá? Já a Inter, aí é diferente. A Inter bateu na Lazio, a Inter bateu no Torino, a Inter bateu, na Roma por 3-0. A Inter bateu, quem mais? Aqui acho que só, né? Aí perdeu para o Real Madrid. Mas pelo menos dentro do campeonato italiano, você tem batendo na Lazio, na Roma e teve mais um que eu não... E no Torino, que são 3 times chatos. O restante também é obrigação. E aqui perdeu para o Real Madrid na Champions, né? Mas de maneira geral, eu vejo uma Inter mais forte e vejo sim uma Inter sendo campeã. Mas é jogo único, é a Juventus, tem o peso da camisa. Aqui eu vou repetir o mesmo critério que eu fiz
entre Real Madrid e Barcelona, que é primeiro vir para uma checagem de probabilidades para ver se algum time está começando muito melhor. Nesse caso da Inter, como a odd ainda está alta, 1,70, 1,80, tem campo para movimentação. Né? Tem campo. Pode parecer que o Real Madrid ao 2 tem muito mais campo de movimentação. A Inter também tem campo de movimentação. Né? Uma odd 1,70 pode derreter se ela entrar muito bem e também pode corrigir se ela entrar muito mal. Então, inicialmente eu venho para cá. Tá? Depois, como sempre, eu preciso checar oportunidades para trabalhar gols, mas aqui eu sempre tenho a seguinte característica. Quase todas as vezes que eu trabalho a Inter, eu costumo buscar um back primeiro, porque a Inter começa com uma marcação muito forte. Se a Inter conseguir, junto com aquele jogador que eu comentei com vocês, Nicolo Barella, ditar a marcação-pressão na saída de bola da Juventus e não deixar a Juventus respirar, e a Juventus está com uma zaga, entre aspas, reserva, pode ser que dê leitura para back Inter e para Lei Juve. Tá? Agora, se a Inter sai na frente, isso é um cenário ideal para trabalhar mais gols, porque eu tenho uma Juventus expondo e o contra-ataque da Inter podendo encaixar. Tá bom? Agora, se a Juve sair na frente, pode ser que a Juventus segure o jogo, amarre o jogo, e aí eu não vou, provavelmente, buscar mercado de gols. Então, o cenário que eu quero para trabalhar gols seria uma Inter saindo na frente. Outra coisa que eu vou anotar aqui que precisa ser lembrado, bolas aéreas da Inter. Escanteio no primeiro pau, cruzamento pela esquerda e pela direita, desde que o screen esteja na área, é muito bom de se observar. Fechou? E vamos fechar, então, com uma Taça de Portugal entre Porto e Vizela. Aqui é bacana porque a gente tem um jogo recente entre os dois. Né? Porto e Vizela se enfrentaram há pouco tempo aqui na Primeira Liga. Foi 4-0 para o Porto. E, cara, se o Porto entrar com a mesma intensidade na Taça de Portugal como entra na Primeira Liga, na Liga NOS, fica difícil para o Vizela. Tá? O Vizela é um time que, pelo menos do que eu vi, tá? Eliminou o Braga, aqui, ó, na Taça de Portugal, mas foi muito mais esse gol do Vizela, foi 1-0 o jogo, foi um golaço lá quase no meio campo, tá? Mas sendo bem sincero, o Vizela, do jogo que eu vi com o Porto, eu tenho uma memória assim, pelo menos recente, muito boa. As memórias de 6 meses atrás, eu realmente estou ficando velho, eu não lembro de nada. Agora, esse jogo que aconteceu entre Porto e Vizela, que rolou no dia... Cadê? No dia 19 de dezembro. Eu até não fiz uma anotação no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, não acompanha o meu dia a dia de trabalho, clica no link aqui embaixo, que provavelmente vai te ajudar. Durante o jogo eu falei, o Vizela marca muito, muito mal, tanto no 0-0 quanto quando estava perdendo por 1-0. E era visível que o Porto iria golear aquele jogo se ele quisesse. Tá? Então, se o Porto sair na frente, a gente pode ter um cenário de goleada de novo, se o Porto quiser, obviamente, mas também pode ser um cenário para trabalhar back Porto. 1,14, mais próximo de 1,20, é o seu padrão de trabalhar back? Não sei. O meu é estourando 1,20, então vou ver como é que vai começar a saúde do Porto. Pode ser que sim, tá? Pode ser que se a saúde começar mais próxima de 1,20, eu venha para buscar alguma coisa a favor do Porto. Mas preciso saber qual é o elenco que o Porto vai colocar em campo aqui contra o time do Vizela, tá? Isso é importante. Talvez a Taça de Portugal não seja assim tão prioridade do time do Porto, mas é bom ficar de olho. Além disso, a gente tem um Rio Ave contra o Tondela, aqui eu vou deixar de fora por falta de conhecimento e, se eu não estiver esquecendo de nada, é por aqui mesmo. Então vou relembrar vocês, você que me escutou falando um monte de coisa aqui e não entendeu nada. Meu curso gratuito, theoboss.com, do iniciante até o avançado, qualidade que eu garanto para você. Se não for bom, você me avisa depois, mas eu tenho certeza que você vai aprender muito, gratuito. Clica no link aqui, clica lá em iniciar agora e faz o curso, não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, é de graça. Ah, mas eu quero pagar, então eu compro outro. Fechou? Outra coisa, plataforma do Leitura, R$30 de desconto, tá acabando aqueles cupons de desconto que eu consegui para vocês. Hein? Se você quiser experimentar o Leitura por um mês, e eu já estou indo para lá para o Leitura para trabalhar, que daqui a pouco tem jogo, R$30 de desconto, utiliza o código BDM lá no Leitura. Eu vou ver se eu consigo também cupons de desconto, porque esse aí é só para um mês. Vou ver se eu consigo cupons de desconto daqueles, não vou dizer vitalício, né, mas aqueles que você consegue comprar 1 ano de plataforma e ter um desconto muito bom. Vou ver com eles o que eu consigo, tá? Outra coisa, R$10 gratuitos no jogo do Real Madrid com o Barça. Utiliza, clica no link para você receber o bônus.
tem que ser utilizado lá naquela opção criar aposta. E se você não tem conta na Betfair, ambas marcam com odd de 18. Fechou? Lembrei de tudo? Acho que sim. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou até aqui no vídeo, né? E se quiser deixar um comentário aí também, enfim, conhecimento que você tenha de alguma equipe que eu falei, que eu esqueci, alguma coisa que eu falei errado, cara, não tem problema. Vamos debatendo aqui que a gente vai aprendendo junto. Sejam todos muito bem-vindos, você que é novo aqui no canal, e a gente se vê amanhã. Valeu!